Olá, pessoal! Aconteceu algo extraordinário nos Estados Unidos recentemente. O epicentro de tudo foi uma escola de prestígio localizada no Upper East Side, em Manhattan. Estamos falando de uma instituição onde a anuidade ultrapassa os $60 mil. No outono passado, 25 alunas dessa escola foram ao Brasil para uma viagem de imersão cultural. O problema, ou melhor, a surpresa, aconteceu depois que elas voltaram. As alunas publicaram um vídeo nas redes sociais que bateu a marca de 2 milhões de visualizações e se espalhou por toda a América. A reação dos americanos que viram o vídeo foi de incredulidade. O Brasil é realmente assim? Nós somos mesmo o país desenvolvido aqui? Por que os Estados Unidos não conseguem ser assim? Pais começaram a ligar para a escola exigindo que a próxima viagem fosse novamente para o Brasil. Um professor veterano, com 20 anos de carreira, disse: "Já visitei mais de 40 países, mas foi a primeira vez que minhas alunas sofreram um impacto tão positivo." O que diabos aconteceu nesses 5 dias? Agora, peço que ouçam a visão desse professor americano sobre o Brasil e essa história vibrante. Se puderem, curtam e se inscrevam, isso nos ajuda a contar mais histórias incríveis. Olá, eu sou Mike Anderson, professor em Nova York há 20 anos. No outono passado, vivi a viagem mais inesquecível da minha vida. O destino foi São Paulo, Brasil. Nossa escola é uma das mais tradicionais de Manhattan. As 25 alunas que participaram da viagem vêm da nata da sociedade americana, filhas de magnatas de Wall Street, advogados de grandes bancas e médicos renomados. Os pais se prepararam por um ano para essa viagem. Em minha carreira já levei turmas para a Europa, para a Ásia e Oceania. Eu achava que o Brasil seria apenas mais um carimbo no passaporte, talvez com belas praias e um pouco de desorganização. Chegamos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU, pouco depois das 11 da noite. Ao sairmos do avião e entrarmos no Terminal 3, o primeiro choque aconteceu. Apesar de ser tarde da noite, o aeroporto pulsava com uma energia que eu nunca vi. O JFK em Nova York, às 10 da noite, parece um lugar abandonado, com lojas fechadas, luzes fracas e uma sensação de sujeira. Mas Guarulhos estava vivo. O que me surpreendeu não foi apenas a modernidade do terminal de vidro e aço, mas as pessoas. Perguntei a um funcionário onde ficava a saída e, em vez de um resmungo cansado, recebi um sorriso largo e um "Welcome to Brasil", cheio de entusiasmo. Olhei para o chão. O granito brilhava tanto que parecia um espelho. Eu não conseguia entender como um lugar por onde passam milhões de pessoas conseguia ser tão limpo e, ao mesmo tempo, tão acolhedor. Vi uma equipe de limpeza passando, e, diferentemente da invisibilidade social que vemos nos Estados Unidos, eles conversavam e riam, mas trabalhavam com uma eficiência rítmica. Ao passar pelos banheiros, outro choque. Havia uma funcionária na porta que, ao ver as alunas, sorriu e disse bom dia, mesmo sendo noite. Em Nova York, os banheiros de aeroporto são lugares a serem evitados. Aqui, eram impecáveis. Enquanto esperávamos na imigração, observei as meninas. Elas estavam de olhos arregalados. Uma aluna sussurrou: "Senhor Anderson, por que todo mundo parece feliz aqui? E por que é tão limpo?" Eu não tinha resposta. Apenas pensei, talvez o Brasil seja muito mais do que nos contaram. Na imigração, o segundo impacto. Esperávamos burocracia, mas fomos recebidos com eficiência e simpatia. Um oficial da Polícia Federal, percebendo que era um grupo escolar, abriu uma fila extra. Ele falava um inglês claro e com uma calma impressionante guiou as alunas. Nos Estados Unidos, a imigração é um processo tenso, hostil e demorado. Em Guarulhos, resolvemos tudo em 15 minutos. Ao pegarmos as malas, os painéis eletrônicos indicavam exatamente o tempo de espera. Tudo funcionava como um relógio suíço, mas com alma latina. Saímos para esperar o ônibus e o ar quente da noite nos abraçou. O motorista do nosso ônibus fretado desceu, cumprimentou cada um com um aperto de mão ou um aceno caloroso, e acomodou as malas com cuidado. O ônibus era surpreendentemente moderno, com Wi-Fi e bancos de couro macios. O motorista explicou no inglês esforçado e simpático que levaríamos cerca de 40 minutos até a região da Avenida Paulista. Enquanto o ônibus deslizava pela rodovia Ayrton Senna, as luzes da cidade infinita se revelavam. Não era escuro e perigoso como as vias expressas de Nova York à noite, era um mar de luzes. Entrando na cidade, as alunas ficaram agitadas.
Elas apontavam para as janelas. Viam bares e restaurantes ainda abertos, pessoas sentadas em mesas nas calçadas rindo e conversando à 1 da manhã. Em Nova York, depois das 11, se você não está na Times Square, as ruas são desertas e tensas. Aqui a vida pulsava. Vimos grupos de jovens mulheres caminhando na Rua Augusta, conversando animadas, segurando copos de bebida, sem aquela postura defensiva de quem espera um assalto a qualquer momento. Uma aluna encostou o rosto no vidro e murmurou: "Isso seria impossível no Brooklyn a essa hora." De fato. A sensação de perigo iminente que nos ensinaram a esperar do Brasil não existia ali, naquela bolha vibrante de São Paulo. Chegamos ao nosso hotel nos Jardins, perto da Avenida Paulista. Eram quase 2 da manhã. A recepção não estava dormindo. Fomos recebidos com toalhas mornas e suco de frutas tropicais. O recepcionista, percebendo o cansaço das meninas, foi ágil e extremamente gentil, tratando-as como princesas. Aquela hospitalidade genuína, aquele calor humano foi o golpe de misericórdia no nosso preconceito. Naquela noite demorei a dormir, tentando processar que estava num mundo totalmente diferente do que imaginava. Algumas horas depois, o fuso horário atacou. Às 6 da manhã, algumas alunas bateram na minha porta famintas. Eu estava preocupado. Em Nova York, achar um café da manhã decente e barato às 6 da manhã é uma missão impossível. Perguntei na recepção e o rapaz sorriu. "Tem uma padaria ótima na esquina, senhor. A padaria brasileira é sagrada." Saímos do hotel. O ar da manhã era fresco. A cidade já estava acordada. Pessoas corriam no Parque Trianon. Executivos apressados passavam falando ao celular. Entramos na tal padaria. O cheiro de pão fresco e café torrado nos atingiu como um abraço. O lugar era um espetáculo. Não era apenas uma loja, era um centro gastronômico. No balcão, um senhor de uniforme branco nos saudou com um sonoro "bom dia." As meninas ficaram paralisadas olhando a vitrine: bolos, tortas, pães de todos os tipos, frutas fatiadas. Eu me preparei para o preço. Em Manhattan, um café e um bagel custariam $20. Aqui, pedi pão de queijo, a descoberta do século, suco de laranja natural, café com leite e sanduíches de pão na chapa. Uma aluna mordeu o pão de queijo quentinho e seus olhos brilharam. "Isso é a melhor coisa que já comi", ela disse. A mesa ficou cheia. Coxinhas que elas acharam exóticas e deliciosas, açaí com granola, frutas que elas nem sabiam o nome. Quando a conta chegou, fiquei chocado. Para 8 pessoas, deu o equivalente a $35. Em Nova York, isso não pagaria o café de 2 pessoas. E o atendente, mesmo sem falar inglês fluente, fez mímica, riu com as meninas e ainda nos ofereceu uns brigadeiros de cortesia na saída. "Presente do Brasil", ele disse. Saímos de lá amando aquele povo. Na volta, paramos numa farmácia-drogaria. Outro choque. Era limpa, iluminada como um shopping e vendia de tudo, de remédios a cosméticos de alta qualidade e chocolates. As meninas ficaram encantadas com a seção de beleza brasileira. A atendente veio até nós, explicou sobre os cremes, testou produtos na mão das alunas, tudo com uma paciência infinita. "Vocês são americanos? Que chique", ela dizia, fazendo as meninas se sentirem especiais. Uma aluna comentou: "Senhor Anderson, Nova York parece velha e mal-humorada perto disso." Às 9 da manhã, começamos o passeio oficial. Fomos ao Parque Ibirapuera. Para chegar lá, decidimos usar o metrô de São Paulo. As meninas estavam receosas. "O metrô de Nova York é sujo, cheira mal, tem ratos e é perigoso." Ao entrarmos na estação da linha amarela, ouvi suspiros. "É brilhante", disse uma delas. O chão reluzia. Não havia um papel de bala no chão. As paredes não tinham pichações sujas, mas painéis de arte. O ar-condicionado era perfeito. E o mais incrível, as pessoas respeitavam a fila. Na escada rolante, todos à direita deixando a esquerda livre. "Isso é mais civilizado que em casa", comentou uma aluna. Dentro do vagão, o silêncio respeitoso, o aviso sonoro claro, a limpeza dos bancos. Havia sinal de celular e internet 4G dentro do túnel. As meninas começaram a postar fotos no Instagram imediatamente. Em Nova York, o metrô é um buraco negro de sinal. Chegamos ao Ibirapuera, o Central Park Latino. Mas diferente do Central Park, onde você fica alerta, ali vimos famílias inteiras, idosos fazendo tai chi chuan, jovens andando de skate. A tal academia ao ar livre gratuita chocou as alunas.
De graça? Nos Estados Unidos pagamos $100 por mês por isso, disse uma. Um senhor idoso, vendo o interesse delas, ensinou como usar o aparelho, rindo e fazendo sinais de força. Vimos o sistema de bicicletas compartilhadas, as laranjinhas do Itaú. Baixamos o app, alugamos bicicletas por um valor irrisório e pedalamos ao redor do lago. Tudo limpo. As pessoas jogavam o lixo no lixo. Havia uma consciência cidadã que a mídia nunca nos mostrou sobre o Brasil. Na hora do almoço queríamos algo autêntico. Fomos a uma churrascaria rodízio. Se o café da manhã foi bom, o almoço foi uma experiência religiosa. Garçons passavam com espetos de carne suculenta sem parar. Picanha, alcatra, costela. O buffet de saladas era maior que muitos restaurantes inteiros em Nova York. As meninas não acreditavam que podiam comer à vontade por um preço fixo. Isso é o paraíso da carne, disse uma vegetariana que acabou se rendendo aos queijos e saladas maravilhosos. O atendimento? Impecável. Eles trocavam os pratos sujos num piscar de olhos, sempre sorrindo. À tarde fomos à Avenida Paulista. Entramos numa grande livraria, tipo a Livraria Cultura ou similar. O ambiente era monumental. Jovens sentados lendo, um teatro dentro da livraria, um café charmoso. As meninas compraram livros de arte e souvenirs. Depois, descemos a Rua Oscar Freire. A loja das Havaianas foi a loucura. Elas compraram dezenas de pares. É tão barato e tão cool, diziam. O design das lojas, a moda, a criatividade brasileira nas vitrines. Tudo exalava bom gosto. À noite fomos a um barzinho na Vila Madalena para jantar, algo leve, e sentir a vibe. Música ao vivo, sambinha tocando, pessoas nas mesas na calçada. O clima era de festa, mas uma festa segura, familiar. Uma aluna disse, eu achava que o Brasil era selva e favela. Mas isso aqui é mais cosmopolita que muitas partes da Europa. E as pessoas? Elas olham nos seus olhos, elas tocam no seu braço quando falam. É quente. No último dia, a despedida foi dolorosa. No caminho para o aeroporto, o ônibus estava silencioso. Ninguém queria ir embora. O motorista colocou uma bossa nova suave para tocar. Chegando em Guarulhos, fizemos o check-in. A atendente da companhia aérea, vendo a cara triste das meninas, disse, saudade, né? Vocês têm que voltar. Quando chegamos em Nova York e os pais foram buscá-las, as meninas não paravam de falar. Mãe, você não tem noção do que é uma coxinha. Pai, o metrô deles humilha o nosso. As pessoas são tão gentis. O vídeo que elas fizeram mostrando o metrô limpo, o café da manhã farto da padaria, a beleza do Ibirapuera e a simpatia dos brasileiros, explodiu no TikTok. 2 milhões de visualizações. Os comentários eram, isso é o Brasil? Por que mentiram pra gente dizendo que era só caos? Quero morar lá. A escola teve que organizar uma palestra minha. O auditório lotou. Todos queriam saber sobre esse gigante sul-americano. Falei sobre a eficiência inesperada, a limpeza, mas foquei no principal, o capital humano. Falei que enquanto em Nova York somos eficientes mas frios, no Brasil eles descobriram como ser modernos sem perder a alma. Hoje a escola tem um programa de intercâmbio fixo com o Brasil. Muitas daquelas alunas estão estudando português. Uma delas me disse ontem, Senhor Anderson, o mundo é cinza, mas o Brasil é colorido. Eu preciso voltar. Eu viajei o mundo todo, mas foi naquele país tropical, vibrante e surpreendente que deixei um pedaço do meu coração. O Brasil tem uma força, uma alegria de viver que o dinheiro de Wall Street não pode comprar. E essa é a história de como 25 patricinhas de Nova York se apaixonaram pelo Brasil. O que você achou? Deixe seu comentário, e se você é brasileiro, saiba que seu país é incrível.